assim, mas durante a semana vou dar uma pressionada no Ensinas pegar essa receita. Vamos até o escritório agora do nosso arquiteto e urbanista Ronei Costa Martins Silva, que já está em contato conosco. Ronei, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, amigo. Olá, olá, meu caro Beto, bom dia, agradeço a recepção, alegria estar entre vocês novamente. Bacana. Ô Ronei, de vez em quando você se arrisca na cozinha ou não? Ah, sim, sim. Eu sempre pego uma receita no YouTube e vou tentar reproduzir. Eu gosto muito de fruto do mar, gosto de camarão, polvo, essas coisas. Então, de vez em quando eu compro alguns itens e vou ensaiar, e eu e a minha esposa somos os cobaias. Às vezes dá certo, viu, Beto? E o Às vezes prato dá. fica muito bom. Às vezes não. Depois eu vou te mandar uma foto. Fazia tempo que eu não comia polvo, né? Durante a semana passada, recesso aqui do Nosso Farol, programas especiais, eu comi um polvo diferente. Fazia muitos anos que eu não comia polvo. Eu também gosto de frutos do mar, mas não posso compartilhar com a minha esposa que ela tem alergia. Tem que comer sozinho. Ronei, vamos falar hoje sobre início de obras, né? A construção civil sempre muito cautelosa, cuidadosa. Nós já falamos aqui sobre regras, né? Regras técnicas que existem e são necessárias, absolutamente. Aliás, ontem acompanhamos com tristeza, né, o desmoronamento, parte de uma arquibancada onde estavam políticos fazendo comício numa empresa. Lamentavelmente, 9 pessoas morreram. E agora as investigações começam. Ronei, então vamos do começo. Como é que as obras devem ser iniciadas? Com 5 andares. É um edifício 5 andares, exatamente. Foi ontem também. Ontem também, Pois é. bem lembrado. O início das obras, ele deve acontecer, Beto, sob uma condição de respeito à legislação vigente em cada município. Cada município, cada cidade tem autonomia para decidir o seu padrão de início das obras. Na maioria dos municípios, as obras elas só podem acontecer com a emissão de um alvará de construção. O que é este alvará de construção? É um documento, uma autorização que as prefeituras emitem para que o dono do imóvel, do terreno, possa iniciar as obras. E este alvará, Beto, ele só é emitido pela prefeitura após os técnicos da prefeitura, do departamento de urbanismo ou de obras, a depender de cada cidade, os técnicos avaliarem o projeto elaborado por um arquiteto ou engenheiro. É só após esta análise que a prefeitura emite um alvará de construção. O que nós vemos costumeiramente é um procedimento de autoconstrução. Não é? As pessoas iniciam as obras sem qualquer procedimento de legalização delas. Mas é importante dizer que qualquer obra em qualquer município do país, ela só tem condições de ser iniciada após a autorização por parte do ente federativo competente, que no caso é o município. Quando acontecem obras no entorno de rodovias ou obras nas margens de rios, por exemplo, estas obras precisam ser autorizadas também pelo governo do estado. E outras categorias de outras obras, como, por exemplo, aeroportos ou obras em áreas de extração de minério, por exemplo, estas categorias de obras, também precisam ser autorizadas pelo governo federal e pelos seus organismos competentes, não é? Mas, em geral, as pequenas e médias obras, elas são sempre autorizadas pelo município. Este é o procedimento adequado, Beto. Esta questão dos acidentes, é importante deixar claro. As perícias vão avaliar dos 2 acidentes que aconteceram ontem. Um em Itapecerica da Serra e o outro em Minas, se não me engano, Belo Horizonte, não me lembro a cidade. Estes 2 acidentes serão agora objeto de uma perícia técnica. Mas, Beto, é inevitável que algum problema técnico deve ter acontecido para poder ter provocado o acidente. Em Itapecerica da Serra, por exemplo, desabou uma laje. Ora, ou esta laje foi mal calculada no projeto, ou ela foi mal executada, subdimensionada. Por exemplo, a gente calcula uma laje para receber 100 pessoas, esta laje não pode receber 300 pessoas, não é? Há um limite. Portanto, o cálculo de sobrecarga da laje ele deve ser considerado. Se o cálculo foi feito corretamente no projeto, a outra hipótese que resta é que o projeto não foi executado conforme orientado pelo projeto. Ou seja, a execução foi
não foi adequada. Portanto, são esses dois caminhos que os peritos vão avaliar. Não é? Primeiro eles vão avaliar o projeto e depois eles vão avaliar se o projeto foi executado tal como foi previsto. Não é? Esses são os dois caminhos possíveis. O outro caminho possível, Beto, é a utilização de material de péssima qualidade. Eu lembro dos edifícios do Nagy Narras, quando demoliu, a perícia identificou que ele usou areia do mar. E a areia do mar possui sal. E o sal é higroscópico, ou seja, ele absorve água. E esta água provocou a corrosão na armadura, na ferragem da estrutura. Portanto, material de péssima qualidade, material construtivo de má qualidade, também é um item para ser considerado, mas isto faz parte da execução. Quem está executando uma obra precisa cuidar para que os materiais de construção sejam de boa qualidade. É isso, Beto. Olhei, então, em cima disso, olha, só para registrar, esse prédio desabou em Belo Horizonte, em Minas Gerais, realmente, Belo Horizonte, a capital, e tirou a vida de uma pessoa, lamentavelmente. Isso aconteceu. Já que estamos nesse assunto, o Rony, queria te perguntar algo também que é muito comum. A gente ouve falar desde quando a gente se conhece por gente, que é o tal do fadiga de material. Isso aí me assusta um pouco, Rony, porque isso deve existir, por exemplo, prazo em que aquele material tem uma certa validade. Isso serve para todos os materiais, para a maioria deles? Como é feita essa avaliação, Rony? Ah, serve, Beto, serve. Mas olha, na construção civil há um procedimento de manutenção que reduz a fadiga do material, ampliando a sua vida útil. Eu vou dar um exemplo no concreto armado, na ferragem que está, por exemplo, no interior de pilares e vigas. Esta ferragem, este aço que está no interior de pilares e vigas, ele tem a sua fadiga. E essa sua fadiga, esta sua durabilidade, ela pode ser ampliada ou reduzida à medida que esta armadura é exposta ao clima, ao meio ambiente. Por exemplo, nós sabemos que o ar em que respiramos, o ar que está no nosso entorno, ele possui umidade. Esta umidade, que é necessária para nós, para a manutenção da qualidade das nossas vias aéreas, esta umidade, ela é implacável no aço. Ela provoca a corrosão do aço. Portanto, se nós temos armadura exposta, por exemplo, na viga de uma ponte, nos pilares de uma ponte, de um viaduto, esta armadura exposta ao clima, ela vai oxidar, ela vai enferrujar. E esta ferrugem vai provocar o aceleramento da fadiga deste material, provocando, por exemplo, mais adiante, daqui a anos, o desabamento desta ponte. O que nós fazemos como arquitetos, urbanistas e engenheiros? Nós proporcionamos a manutenção, orientamos que seja feita a manutenção periódica das estruturas, das edificações, das pontes, dos viadutos, das estruturas construtivas em geral. Se esta manutenção acontecer periodicamente, ano a ano, nós com certeza atrasaremos esta fadiga, aumentando a vida útil do material. Mas isso é fato, Beto. Esta fadiga, esta vida útil, ela deve ser considerada. E a cada ano, para edificações de grande porte, a cada 5 anos, esta revisão e esta manutenção, ela deve acontecer periodicamente, para que a gente evite acidentes como estes, não é? Sim, sim, sim. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. O peso, né? O peso máximo que pode ser suportado por uma estrutura. E isso é levado em consideração também, Rony? Ah, sem dúvida é, Beto. E há um coeficiente de segurança que nós utilizamos. Por exemplo, se é calculada uma viga para suportar 10 toneladas, esta viga, se esta viga vai suportar 10 toneladas, ela é calculada para suportar 15 toneladas. Então sempre há um coeficiente de segurança em todos os cálculos, seja cálculo para índice pluviométrico de chuvas, seja cálculo para incidência do vento nas estruturas de telhado, estruturas metálicas, e seja carga estática, não é? Por exemplo, se eu calculo um edifício, uma laje para suportar 150 quilos por metro quadrado, por exemplo, esta laje eu devo prevê-la para suportar 200 quilos, mesmo que no projeto ela está indicando 150. Há sempre, portanto, um coeficiente de segurança.
Quando nós calculamos, eu não faço esses cálculos, não é? Esse cálculo pertence ao campo da engenharia, mas eu os conheço, não é? Para fazer um bom projeto. Nós calculamos estacas de fundação, a fundação de uma edificação, nós prevemos estacas para suportar 10 toneladas. Então, se a edificação pesa 300 toneladas, nós deveríamos ter 30 estacas. Mas nós sempre colocamos o coeficiente de segurança a mais, para prever situações, para imaginar situações imprevisíveis, não é? Então, isso sempre acontece, para que a gente possa nos assegurar, para que nós possamos nos assegurar de que aquela edificação não vai proporcionar acidente algum para os seus usuários, não é? Você está falando de estacas, eu tô me lembrando também de um outro acidente que aconteceu, se não me engano, em Salvador, há cerca de uns 10 dias, caiu uma marquise, não sei se você chegou a ver essa imagem, uma imagem chocante, triste, abominável, caiu uma marquise em cima de um grupo de pessoas. E hoje em dia, Ronei, dado acho que é uma tendência, né, de novos ares, respirar novos ares. Muitos apartamentos, mesmo casas, a gente vê com sacadas, né, com sacadas enormes, né? Isso merece uma atenção especial, Rony, porque eu fico imaginando, né? Aqui em Limeira tem um dos mais antigos prédios que tem aqui, é o edifício Tatuíbi, que está instalado na Praça Toledo Barros. Esse prédio deve ter pelo menos uns 40, 45 anos, se não tiver um pouquinho mais. E naquela época já se projetou uma sacada imensa, né, que tem esse prédio, inclusive eu cheguei a residir nesse prédio por vários anos. E aí como é que funciona isso? Porque vocês arquitetos, vocês imaginam, né? Vocês imaginam e deixam a bomba lá para quem vai construir. Toda marquise, toda sacada, toda varanda é um lugar de risco, Rony? Não. O advento do concreto armado resolveu esse problema. O concreto armado é um componente da construção civil formado por dois elementos básicos, o concreto e o aço. O concreto é um elemento que resiste muito bem à compressão. Então ele pode ser comprimido e ele tem uma boa resistência. Ele pode ser pressionado e tem uma boa resistência. O aço é um elemento que faltava para o concreto. É tipo arroz com feijão. O aço, ele é um elemento que resiste àquilo que o concreto não resiste, à tração. Para você ter uma ideia, a força de tração é quando eu pego um elástico e estico ele. Eu estou tracionando o elástico, puxando as suas extremidades. O aço resiste bem a esta força, a esta exigência de tração. O concreto não. Se eu pudesse esticar o concreto, ele se romperia. Na marquise ou nas varandas, a parte superior da varanda ela sofre uma força de tração. Portanto, pode aparecer trincas se a varanda fosse feita apenas e tão somente com concreto. E para evitar que essas fissuras, que essas trincas aconteçam na parte superior da varanda, é feito aquilo que nós chamamos de armadura negativa. Ou seja, bem na parte superior desta varanda, bem na casquinha da varanda, bem próxima ao piso da varanda, é colocada uma malha de aço, uma armadura de aço. Esta armadura de aço vai permitir com que esta varanda resista à atração. E, portanto, ela não caia. É possível que nós façamos marquises em balanço, varandas em balanço, apoiadas só na parede, por exemplo, da edificação, e isto não terá problema algum. Tanto é que ela ainda está lá. Portanto, esta tecnologia, a descoberta do concreto armado, que tem, se não me engano, tem apenas 100 anos, não é? É uma tecnologia recente. A descoberta dessa tecnologia, de fato, revolucionou a construção, permitindo com que nós possamos fazer obras como estas. O arquiteto que mais abusou, aliás, que mais se aproveitou do advento da tecnologia do concreto armado foi Oscar Niemeyer, não é? As formas que ele conseguiu fazer em Brasília, não é? As suas formas arredondadas, circulares, as suas obras magníficas só puderam ser possíveis por meio do domínio da tecnologia do concreto armado. E concreto armado que emoldurava os jargões, né,
nas partidas de futebol, né? Estamos aqui diante desse gigante de concreto armado, né? Normalmente os estádios são feitos de concreto armado. Você tem mais 2 minutinhos antes de buscar o Benício. Eu queria um comentário seu sobre essa questão dos próximos debates eleitorais. Chatice isso aí, não, Ronei? Olha, sim, mas a questão que eu tinha previsto não aconteceu. Eu imaginava, Beto, que os candidatos tivessem se preparado por meio de media training, trainers, não é? Imaginava que eles pudessem ter feito isso. Os candidatos que fazem media trainer, eles fazem com que o debate fique monótono, porque eles se preparam para todas as inimagináveis perguntas. Então eles estão lá preparados. Eles fizeram um treino pré-jogo para chegar no jogo e fazer o jogo correto. O media training é um treino para que o candidato chegue no debate e responda às perguntas responda no momento as perguntas que anteriormente já lhes foram feitas. Portanto, ele está treinado. O candidato Bolsonaro não faz media training. Então, ele sempre é para nós uma grande surpresa. A gente assiste o debate sabendo que dele vai vir uma surpresa, não é? Então, isto é a grande surpresa para nós nos debates. Não fosse essa questão, não é, dos seus rompantes que acontecem, eu diria que os debates seriam todos monótonos. O Lula disse que não vai participar do debate do SBT e vai no debate da Globo. Sim. Não sei por qual razão, não é? Eu acho que ele não quer se expor, não tenho a informação da razão pela qual ele declinou do debate no SBT, mas eu confesso para você que eu particularmente não utilizo os debates para escolher o meu candidato e entendo que os debates não produzem algo de relevante para determinar o voto do eleitor. Portanto, eu entendo que os debates não são relevantes. Esta é a minha opinião. O tempo de debate bom é, como eu falei aqui no começo do programa, né, com Mário Covas, com Leonel Brizola, Paulo Maluf, Ulisses Guimarães, né, esses monstros da política, né, Ronei? Isso sim era debate. As pessoas se reuniam, as famílias se reuniam em torno da TV para assistir aos debates. Era um evento, tipo o jogo de Copa do Mundo. Isso, eu lembro bem dos debates da década de 80 e 90, as famílias se reuniam em torno da TV. Era um evento. Hoje não mais, não é? Hoje o excesso de informação que nós temos às mãos, eles diluíram a importância do debate. E eu entendo que eles não são, de fato, importantes. O meu voto já está decidido há bastante tempo. E não foram e os meus votos não serão influenciados por um evento novo que possa acontecer nos próximos 2 debates. Tá certo. Bom, eu quero te convidar desde já, né? Na próxima semana nós vamos fazer alguns programas especiais, aliás, alguns quadros especiais a respeito das eleições que nos aproximam, inclusive dos candidatos de Limeira, que concorrem à Assembleia aqui em São Paulo e também à Câmara Federal. Vamos analisar um pouco a chance dos nossos candidatos e falar sobre o governo do Estado também. Pouco tem se falado, viu, Ronei? Sim, quero estar presente com vocês, Beto. Tá legal. Muito obrigado, Ronei. Uma excelente sequência de semana e até a próxima.